Você já se perguntou o que realmente acontece no seu cérebro quando a ansiedade bate? Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Zato e no vídeo de hoje vamos entender o que acontece no nosso cérebro quando ele fica ansioso. A ideia é entender como a ansiedade age no nosso sistema nervoso central, mostrando evidências da neurociência e dicas para lidar com a ansiedade no dia a dia. Então fique comigo que vamos descobrir como a ansiedade acontece lá dentro e como entender o cérebro pode ajudá-lo a lidar melhor com a ansiedade. Oi pessoal, sejam bem-vindos à Jornada Desansiedade. Aqui eu ensino as pessoas a transformar a ansiedade em confiança e autocontrole. Ou seja, a ideia aqui não é eliminar a ansiedade, mas sim desvendar essa energia de vida e usar a nosso favor de forma produtiva. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se para me ajudar a produzir mais conteúdos como esse. E ativa o sininho das notificações para receber em primeira mão os novos vídeos do canal. Eu sou Pedro Zato e o tema de hoje é o cérebro ansioso. A ansiedade é uma resposta do nosso cérebro a possíveis ameaças, reais ou imaginadas. É como um alarme interno, criado para manter você vivo em situações de perigo. Pense no seu cérebro como um prédio. E no quintal, um cão de guarda. Quando tem alguém suspeito rondando o prédio, o cão late e você se protege. Isso é ansiedade saudável. Mas, se esse cão de guarda começa a latir para o vento, para as folhas caindo ou até para a própria sombra, isso é ansiedade disfuncional. A grande questão da ansiedade, especialmente em excesso, é que ela nos mantém presos a um ciclo de medo e preocupação. A gente começa a criar vários cenários em nossa mente e vai virando uma bola de neve. Mas a boa notícia é que a ciência já nos mostrou que a ansiedade tem um endereço no nosso cérebro. E entender como ele funciona nos dá o poder de mudar a forma como lidamos com ela. Vamos entender o que está acontecendo lá dentro? Pense no nosso cérebro como um prédio de 2 andares, o andar de baixo e o andar de cima. O andar de baixo, ou o cérebro primitivo, é onde mora a nossa amígdala. Ela é o nosso sistema de alarme de incêndio. O trabalho dela é nos proteger do perigo. Se ela vê uma fumaça, ou hoje em dia pode até ser comparado com uma notificação de e-mail do chefe, a amígdala dispara o alarme, nos preparando para enfrentar ou fugir. Já o andar de cima é o córtex pré-frontal. Ela é a nossa sala de controle, onde tomamos decisões, pensamos logicamente e acalmamos o andar de baixo. É ele que diz pra gente, calma, não é um fogo de verdade, é só um e-mail. Temos 2 processos diferentes no nosso cérebro. No processo ascendente, a informação parte da amígdala para o córtex. Ela é rápida, é automática e totalmente inconsciente. Este processo é muito mais rápido que a razão. Já o processo descendente vem do córtex pré-frontal para a amígdala e são processos mais lentos, menos automáticos e mais conscientes, e levam tempo para serem construídos. Então, a amígdala é o detector de ameaças. Uma pequena estrutura com formato de amêndoa. O córtex pré-frontal é o estrategista racional, como uma parte responsável pelo cálculo, planejamento e controle de impulsos. Ele é o diretor que analisa a situação antes de tomar uma decisão. Existe uma terceira estrutura no cérebro chamada hipocampo. Ele é o arquivista das memórias. É a área do cérebro responsável por arquivar e acessar as memórias. A neurociência descobriu que, em uma pessoa ansiosa, a amígdala, ou alarme, fica supersensível
e dispara com muita frequência. O córtex pré-frontal, que é a sala de controle, tem dificuldade para acalmá-la. É como se o alarme estivesse com defeito e o porteiro não conseguisse desligá-lo, fazendo com que a gente ficasse em vigília o tempo todo por pequenos motivos. Estudos com ressonância magnética mostram que as pessoas com ansiedade, a amígdala é muito mais ativa e o córtex pré-frontal tem menos atividade, o que comprova esse desequilíbrio. É por isso que, mesmo sabendo que não há perigo real, o nosso corpo continua reagindo como se houvesse. A amígdala é como um sensor de fumaça. Se detecta perigo, dispara o alarme. O hipocampo verifica nas memórias internas se esse perigo já aconteceu antes e como você lidou com ele. O córtex pré-frontal toma a decisão de agir ou ignorar. O problema é que a amígdala não gosta de esperar. Ela dispara o alarme mesmo sem ter certeza e prepara nosso corpo para reagir. E só depois pergunta para o córtex pré-frontal se isso era mesmo necessário. Se a gente ficasse esperando o córtex pré-frontal decidir primeiro, para depois agir, já teríamos sido devorados pelos dinossauros. Então a amígdala tem total prioridade sobre o hipocampo e o córtex pré-frontal, quando o assunto é perigo. Este é o processo ascendente. Em um cérebro com ansiedade controlada, o córtex pré-frontal recebe o sinal de alerta da amígdala, mas consegue avaliar a situação e desliga o alarme quando o perigo não é real. Por exemplo, é apenas um galho batendo na janela, não é um ladrão. A ansiedade começa com um gatilho. Pode ser algo real ou apenas um pensamento. O gatilho pode ser um estímulo externo, algo que a gente vê, escuta, cheira, experimenta ou sente, ou interno, os próprios pensamentos. O sistema nervoso está a todo momento com o radar ligado e procura responder a seguinte pergunta: nesse momento, estou seguro ou estou em perigo? É um tipo de cálculo automático de risco e segurança que o corpo faz sem a gente perceber. A partir dessa resposta, ela traz energia que é necessária para lidar com cada uma dessas situações. Numa situação de perigo, ativa a amígdala em milésimos de segundos, acionando o sistema nervoso autônomo simpático e liberando adrenalina e cortisol. Na hora, o coração acelera e os músculos ficam tensos. O corpo entra no modo de sobrevivência. Mas, quando o gatilho não é real, esse modo só desgasta, sem resolver nada. Quando a amígdala fica hiperativa, gasta tanta energia no corpo que vem a fadiga a longo prazo. Se a amígdala dispara demais, o pré-frontal não consegue frear. A ansiedade pode se tornar crônica. Níveis prolongados de cortisol podem afetar a memória e o aprendizado a longo prazo. Pense no seguinte cenário. Maria estava em casa quando recebeu uma mensagem. O chefe quer falar com você amanhã cedo. O cérebro dela já começou a imaginar 1000 cenários. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? E mesmo antes de saber o motivo, ela passou a noite acordada, com o corpo em estado de alerta. Esse é o cérebro ansioso. Ela se prepara para lutar ou fugir, mesmo quando a batalha não existe. Toda essa mudança para manter o corpo em alerta, recrutando grandes músculos e processando informações na nossa mente, tem um gasto de energia considerável. E é por isso que buscamos saciar a fome com alimentos mais calóricos, para repor essa energia mais rapidamente. Você já ouviu falar do sequestro da amígdala? Acontece quando uma reação emocional supera a resposta racional,
provocando reações impulsivas e exageradas. O córtex pré-frontal não consegue acalmar a amígdala, ou a amígdala simplesmente ignora o córtex, mantendo o estado de alerta. É como uma sirene que dispara sem parar dentro da nossa cabeça, deixando a razão de fora. Um exemplo disso no nosso cotidiano é uma frase mal interpretada que pode fazer você explodir de forma desproporcional, sem pensar. Isso é a amígdala no controle, e a racionalidade ficou de fora. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelas células do nosso sistema nervoso, chamadas de neurônios, que atuam como mensageiros, transmitindo os impulsos nervosos entre as células. Os neurotransmissores importantes envolvidos na ansiedade são o GABA, que são como um freio natural da ansiedade. Seus níveis baixos dificultam o controle da ansiedade. Outros neurotransmissores são o cortisol e a adrenalina, que elevam o estado de alerta. Útil a curto prazo, mas prejudiciais quando estão sempre altos. A serotonina e a dopamina estão associadas ao bem-estar, quando em desequilíbrio favorecem estados ansiosos. É como ter um carro com um acelerador muito sensível, o freio enguiçado e pouca manutenção. Vai ser difícil dirigir com controle. A ansiedade esperada, ela é proporcional à situação, é temporária e desaparece quando o perigo passa. É uma preocupação voltada ao problema. Já a ansiedade disfuncional é intensa, frequente, acontece em qualquer situação e a preocupação é voltada para a ameaça do problema, não conseguindo identificar os sinais de segurança. E como isso interfere no dia a dia e como lidar com isso? Esse desequilíbrio interfere na rotina. Um exemplo é a procrastinação. O alarme toca, o medo de falhar aumenta e a gente adia a tarefa. Irritabilidade. O cérebro está sempre em alerta, então qualquer coisa nos deixa irritado e reativo. Sintomas físicos. A amígdala em alerta libera hormônios do estresse, causando insônia, dores musculares e problemas digestivos. Além disso, debilita o sistema imunológico e aumenta o risco cardiovascular. Uma dica prática: se a sua ansiedade dura semanas, prejudica o sono, o trabalho ou o relacionamento, sente tremores e palpitações sem motivo aparente, isso já é um sinal de alerta. E quais as consequências da ansiedade a longo prazo? Um cérebro ansioso por muito tempo sofre mudanças físicas. O hipocampo pode diminuir, a amígdala pode se tornar hiperativa e o córtex pré-frontal perde a eficiência. A ansiedade impacta no desempenho das funções cognitivas, ficando mais disperso, e é como tentar trabalhar no escritório com 1000 abas abertas no navegador. A produtividade vai caindo. Reconhecer isso ajuda a saber porque quando estamos ansiosos, até uma tomada de decisão simples fica mais difícil. A gente não consegue desligar, apagar ou excluir a amígdala do nosso cérebro. Mas uma boa notícia é que a gente pode aprender a identificar quando ela está em ação e evitar que ela nos prejudique. Pedro, como a gente consegue fazer isso? Nós podemos treinar o nosso cérebro para calibrar esse alarme. O conceito da neuroplasticidade revela que o nosso cérebro é reprogramável. Ele tem a capacidade de criar novas redes neurais e, com isso, é possível fortalecer os circuitos do córtex pré-frontal e reduzir a hiperatividade da amígdala com treino. Vou mostrar algumas práticas para acalmar o sistema. Respiração consciente. Essa técnica de respiração é chamada 478.
Inspire pelo nariz, contando até 4 segundos. Segure o ar por 7 segundos. E solte o ar pela boca em 8 segundos. Repita esse processo por pelo menos 4 vezes. Essa técnica ajuda a ativar o sistema parasimpático e reduzir a frequência cardíaca. Você pode usar a mesma técnica antes de uma reunião ou para dormir. Quando saímos da respiração automática, desligamos o sistema nervoso simpático e ativamos o nervo vago como principal mensageiro do sistema nervoso parasimpático, responsável por nos acalmar. A respiração profunda ativa o nervo vago, sinalizando para o cérebro que não há perigo. Outra prática que você pode incorporar no seu dia a dia são os exercícios físicos. O exercício físico é um dos melhores remédios. Ele ajuda a regular os neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, relacionado ao bem-estar, e ajuda a descarregar o excesso de energia que o cérebro em alerta gerou, aliviando os sintomas físicos da ansiedade. Outra prática é a meditação. Ela tem o poder de reprogramar a comunicação entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Pesquisas evidenciam o aumento da massa cinzenta no córtex pré-frontal em meditadores. Para quem tiver curiosidade, vou deixar na descrição o link da fonte de pesquisa. Outras dicas são terapia cognitivo-comportamental. E é claro, não posso deixar de falar no sono regular e na alimentação equilibrada. Gente, resumindo, hoje vimos que a ansiedade não é um sinal de fraqueza, mas sim o resultado de um desequilíbrio em nosso sistema de alarme. O andar de baixo, que deveria ser o nosso protetor, acaba nos sobrecarregando, enquanto o andar de cima luta para manter o controle. A ansiedade começa como uma proteção, mas sem uma regulação adequada, pode sobrecarregar o cérebro. A mente é uma aliada e precisa ser educada para reagir na medida certa. O objetivo não é eliminar a ansiedade, pois ela é uma parte natural de nós. O objetivo é fortalecer a nossa sala de controle, o córtex pré-frontal, para que possamos lidar melhor com os alarmes falsos. O conhecimento sobre como o nosso cérebro funciona é o primeiro passo e a nossa maior ferramenta para vivermos de forma mais tranquila e consciente. Compreender o papel da amígdala, do córtex pré-frontal e da química cerebral nos dá o poder para reconectar e recuperar o controle. Pense nele como um cão de guarda fiel. Treinado, ele nos protege. Sem treino, ele ataca até o vento. Cuide da sua mente como você cuida da sua casa, porque, no fim das contas, você vai morar nela pelo resto da sua vida. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Espero de coração que tenha te ajudado. Se gostou do conteúdo, dá um joinha para dar uma força para o canal. E compartilha com alguém que precisa saber disso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.